A partir desse caso 2, eu vou pedir para o senhor dar uma pausa no vídeo, ler o caso, que eu vou diretamente para a discussão, tudo bem? Acho que fica mais didático e demora menos os vídeos. Então, depois da análise do caso clínico, o que podemos tirar desse caso para determinada hipótese diagnóstica? Primeiro ponto, se a gente observar no quadro clínico que a paciente apresentou, ela tem um início súbito dos sintomas, né? Com essa febre alta, essa irritabilidade há 2 dias. É uma paciente criança, de apenas 2 anos de idade. Outra questão, essa presença da efusão no ouvido médio, que a gente pode perceber, essa membrana timpânica que está totalmente, não totalmente, mas está bem abaulada, perdão, e não está com mobilidade nessa otoscopia pneumática. Com relação aos sinais de inflamação, a gente consegue perceber, tanto na imagem como pela história clínica, hiperemia, a paciente apresentou dor à manipulação da orelha, ou seja, a conclusão é um quadro típico e clássico de otite média aguda em crianças, principalmente sendo elas menores que 2 anos, que é o caso que eu trouxe aqui. Por que isso acontece? Justamente pela anatomia da tuba auditiva da criança, que ela é mais horizontalizada, facilita o processo patológico da otite média. E trazendo para a conduta, assim como eu fiz no outro vídeo, eu vou tentar explicar o porquê de cada conduta aqui, certo? Primeiro, a justificativa para tratar com antibiótico. Os consensos que eu trouxe, inclusive, aí, indicam a antibiótico-terapia imediata nos seguintes casos. Crianças menores que 2 anos, especialmente se for unilateral, presença de febre maior ou igual a 39 graus, com dor moderada a intensa ou membrana timpânica muito abaulada, que foi o caso aí do nosso caso clínico. Por que a amoxicilina em doses altas, que foi o caso? Porque a amoxicilina ela vai cobrir os principais patógenos da otite média aguda, que é Streptococcus pneumoniae, né? É a causa mais comum, justamente pode ter essa resistência a Haemophilus influenza e também Moraxella catarrhalis. Essa dose de 90 mg quilograma por dia, ela visa superar a resistência do pneumococo e aumentar essa concentração no ouvido médio, certo? Por que 10 dias? Crianças menores que 2 anos, têm um maior risco de complicação e recorrência, justamente pelo fator anatômico que foi discutido aqui. E a duração até 10 dias também, nesse caso, reduz o risco de falha terapêutica. Analgesia e antitérmico, no caso aí um dipirona ou paracetamol, tem o objetivo de controlar febre, irritabilidade e altalgia que foi apresentada no caso clínico. A dose recomendada para esses casos, a dipirona é 10 a 15 mg quilograma por dose, via oral a cada 6 horas, e o paracetamol 10 a 15 miligramas quilograma dose, via oral a cada 6 horas também. Outro fator é a avaliação clínica após 48 a 72 horas. Por quê? 10 a 20% dos casos a gente não tem nas diretrizes que podem não responder à amoxicilina pelo fato de ter resistência, principalmente o patógeno pneumococo. Se caso, após essa avaliação em 48 a 72 horas, houver piora ou ausência de melhora, é preciso reavaliar o diagnóstico e trocar o antibiótico, que no caso mais comum é a amoxicilina clavulonato, para cobrir os germes produtores de beta-lactamase. Por que não trocar de imediato então, Paulo? A maioria, como eu já falei para vocês, cerca de 75%, vai melhorar com a amoxicilina simples.
essa escalada precoce sem necessidade pode favorecer justamente a resistência, que é o que está acontecendo com alguns casos de amoxicilina, né? Além de aumentar os efeitos colaterais, né? Outra questão, prevenção. Ao recebermos um paciente desse no consultório, numa UPA, por exemplo, até no postinho, temos que perguntar à mãe sobre o calendário vacinal, né? Principalmente sobre o pneumo 10 e 13 e sobre a vacinação contra a influenza. Nos casos aí, pesquisar a vacina pneumocócica 10 e 13 valente e sobre a influenza também, né? Visando reduzir infecções, e essas infecções precedem uma otite média aguda. E o acompanhamento, se a otite média aguda recorrente, maior ou igual a 3 episódios em 6 meses ou maior ou igual a 4 episódios em um ano. Tem que considerar esse encaminhamento para um profissional, um especialista para avaliação auditiva, certo?